de você desconstruir tudo que te ensinaram, tudo aquilo que venderam para você como verdade, como padrão, como modelo, como certo, como errado. E você, aqui, você é compelido, de alguma forma, a fazer uma inflexão, a olhar para dentro de si e buscar o verdadeiro conhecimento. Conhecimento que, aliás, é até tema de hoje. A gente até tinha preparado um tema, mas não precisa nem ler, porque é super curtinho. Quando Jesus perguntou... Deixa eu só falar uma coisa antes de começar. Quando for o horário do passe, aí eu vou pedir para a Cláudia e para a Mércia subirem, já irem preparando, por favor. Os refrigerantes estão lá na geladeira que a Malu guarda as coisas, tá? Então, Jesus reuniu os apóstolos e perguntou: escuta, o que dizem aí sobre mim? O que dizem por aí o que eu sou? Dizem por aí. Ele não perguntou o que vocês pensam a meu respeito. O que dizem de mim? E aí os apóstolos falaram: uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias, outros dizem que é algum dos profetas. E você, Pedro, o que você diz? Eu digo que você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? Então, essa passagem, ela diz o quê? Ela mostra que, na antiguidade, nos tempos de Jesus, o pensamento da reencarnação era uma realidade. Porque todos diziam: deve ser Jeremias, deve ser Elias, deve ser algum dos profetas. Então, era comum nas comunidades o entendimento de que as pessoas reencarnavam. Isso não é óbvio? Isso está nas Escrituras. E não é só isso. Nós temos uma outra passagem, por exemplo, em que Jesus fala... fala de João Batista, né? Dizem que João Batista será o Elias. Dizem que Elias irá voltar. Aí Jesus diz assim: mas Elias já voltou. E vocês fizeram o que fizeram com ele. Cortaram a cabeça dele. Então, percebe que Jesus estava falando de João Batista e Elias como uma pessoa só. Uma pessoa só que foi Elias e João Batista, como isso é possível? A partir da reencarnação. Então, a reencarnação era comum. É uma pena que suprimiram isso por interesses da igreja, por interesses econômicos, por interesses outros, né? A igreja fez questão de suprimir o conhecimento, o entendimento da reencarnação. Ela falou de Nicodemos, uma outra passagem. Olha que coisa curiosa. Vou contar o que está nos Reis, no segundo livro dos Reis. A história de Elias. Elias era um profeta que lutava contra os seguidores de Baal, né? Os profetas de Baal, que eram profetas que exigiam sacrifícios até humanos, de crianças. Era a religião da época. Ele lutava contra aquilo para tentar vender a ideia de um Deus maior. Então ele lançou um desafio. Olha, se o Deus de vocês é tão poderoso, vamos reunir 2 fogueiras. Eu farei oração ao meu Deus e vocês farão oração ao Deus de vocês. E aquele que conseguir que Deus se apresentar, o Deus que se apresentar e incendiar essas fogueiras, será o Deus verdadeiro. E os profetas toparam. E ficaram ali mais de 40 profetas de Baal em frente àquela fogueira e rezaram. E aquele o calor de 50 graus ali não adiantava nada, nem uma fagulha de nada. Aí chegou a vez de Elias, mostre sua força, meu Deus. O fogo tomou conta, incendiou tudo, aí o povo aclamou Elias. O Deus de Elias como o verdadeiro Deus de Israel, né? O que Elias fez? Possuído de poder e de importância, de estar no centro das atenções, tragam todos os profetas de Baal aqui.
Então seguraram eles pelo braço, prenderam eles, e o que Elias fez? Ordenou que cortasse a cabeça de todos eles. Está nas Escrituras. Ele voltou como? João Batista. Como é que morreu João Batista? Cortando a cabeça dele. Então, Vocês percebem? E se souber ler, de fato, da maneira correta, as Escrituras, a gente vai encontrar todas essas respostas. Então, eu não sei nem por que a gente entrou no assunto. Mas é isso. Jesus, nesse momento em que ele fala isso, ele conversa com os profetas, o que dizem de mim o que eu sou? E aí Pedro diz, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. O que Jesus disse para Pedro? Bem-aventurado és tu, Pedro, porque ninguém disse isso para você. Você não aprendeu isso com os outros, mas o meu Pai te revelou. Então ele aprendeu isso aonde? O que significa o meu Pai te revelou? Tudo isso é uma linguagem simbólica, gente. As respostas não estão na boca dos outros. O reino de Deus não está ali, não está lá, não está colado, não está naquele templo, não está naquela igreja, naquela sinagoga, não está naquele... Enfim. O reino de Deus está dentro de vós. O Pai te revelou é aquilo que existe dentro dele, que surgiu como intuição. Então, gente, eu estou diante de um Deus vivo. Alguém que manifestou a essência divina. Alguém que está no estágio de iluminação. O dia que vocês se confrontarem com uma pessoa iluminada, saibam, vocês não conseguem ficar em pé. Vocês vão de joelhos. Porque a energia é tão linda, tão maravilhosa, você não consegue se sustentar. Então, é isso que acontecia com Jesus. A presença de Jesus curava as pessoas. A mulher tocou a veste dele e ficou curada de uma doença que ela arrastava há mais de 20 anos. Por quê? Porque é a manifestação plena do amor encarnado no corpo humano, no corpo de um ser transbordando amor. E quando a gente fala em amor, a gente bate tanto nessa tecla aqui no Instituto. Nós estamos falando de algo que é extremamente poderoso. O amor cura tudo. Todos os seus problemas que você tem de doença, seja lá o que for, coloca amor que desaparece, cura. Pode ser o que for. A falta de amor por si mesmo, aquilo que a gente guarda dentro da gente, o ódio que a gente destila, as culpas, os remorsos, as coisas que a gente armazena dentro da gente, são fonte de todos os nossos males, de todas as nossas doenças. Como é que a gente dissolve isso? A gente dissolve isso com amor, porque o amor muda o significado de tudo aquilo que existe dentro de você que está mal resolvido, que está concentrado de ódio, de revolta, de indignação, de medo, de tudo aquilo que não presta. Então, quando você coloca amor, você resolve. Você perdoa o outro, você perdoa a si mesmo. Você aceita, você compreende, você não problematiza. Então, é tudo... Acaba o problema. Não tem mais angústia, não tem mais sofrimento. Então, quando a gente fala de Jesus, Jesus ele só trouxe a lei do amor. E não é pouco. É tudo. Tudo que a gente precisa. Então, esse instituto bate muito nessa tecla, porque a gente entende que não tem nada mais poderoso do que isso. Eu não sei o problema de cada um de vocês, mas eu sei a solução. Então, amor, investigue. Olhe para dentro de vocês. Aquilo que te traz sofrimento é falta de amor. Porque o amor, ele não é simplesmente um negócio que você vai comprar na feira. Amor é você. Você é amor.
O dia que você for aquilo que você está destinado a ser, que é uma expressão desse amor, como Jesus é a expressão desse amor, não tem mais problema. O problema é que você não vive o que você é. Você não vive o que você é em essência. Você está preso em enredos mentais, em identificações, com padrões, com sonhos, com o próprio ego, com um falso eu, que é um construto de desejos e de sonhos, e um personagem que você abraçou e que você tenta realizar. E é isso. Quando você se desvincula disso, por isso que o caminho não é o único objetivo que nos traz aqui é desaprender, gente, desconstruir, soltar. Enquanto a gente estiver amarrado, preso, não existe solução sem desapego. Enquanto a gente estiver preso a essas identificações, preso aos desejos, aos sonhos, às coisas que você estabeleceu como meta, como objetivo para ser feliz, enquanto isso for importante dentro de você, você vai continuar sofrendo. Quem estava citando? Você estava citando agora há pouco o caso da China, né? Onde um arquiteto lá fez casas que se ajustavam às enchentes. Então, quando tinha uma enchente, a casa flutuava, não é isso? Não é bem isso. É que os fluxos da água, né, passaram facilmente, né, pelos campos, pelas localidades. Sim. E as comunidades poderiam morar de forma tranquila sem que as águas enchessem. Assim, então, isso é o quê? Isso é ajustar-se à própria natureza. Isso é um exemplo do que a gente tem que fazer. A gente não tem que lutar contra a vida, lutar contra o mundo, lutar contra o que acontece, contra o que pode acontecer, contra o nosso destino, contra a nossa experiência, contra os obstáculos que a vida nos coloca. A gente não está aqui para lutar, nós estamos aqui para compreender, aceitar, extrair todo o ensinamento que é necessário para o nosso desenvolvimento a partir dessas experiências e não nos colocarmos diante delas como se estivéssemos num campo de batalha, lutando contra aquilo, tentando... Não! O taoísmo é isso, é o agir pelo não agir. É não brigar com a vida. É para ir para cá, eu vou. Igual essas casas aí. É para ir para lá, eu vou. É para ficar aqui, eu fico. É para fazer isso, eu faço. Não é para fazer, eu não faço. É para trabalhar ali, eu trabalho. A vida está te conduzindo. E ela vai sempre te conduzir para o melhor. Porque a natureza ela é misericordiosa, ela é sábia, ela sabe o que você precisa, para onde você tem que ser conduzido, o que você precisa desenvolver, vai te colocar num lugar ajustado para isso, num lugar adequado. O problema é que a gente não aceita, existe uma questão nossa de não aceitação. E é isso que cria problema, conflito, dificuldade, infelicidade, sofrimento. Essa nossa não aceitação. A maneira como nós nos colocamos diante, né, das proposições da vida. Então, aqui, o nosso instituto, hoje, com 9 anos, né, passou tão rápido. Ano após ano, a gente percebe o crescimento, né, o nível de energia que vai ficando cada vez mais firmeza, né, a firmeza do ambiente, não é isso, cara? A firmeza do ambiente, ela não se dá com nenhum ritual, com nada disso. É com a nossa constância, com aquilo que a gente deposita nesse ambiente, sabe? Com o que a gente deposita de melhor, porque a gente não vem aqui para compartilhar coisas ruins, a gente vem aqui para compartilhar o que a gente tem de melhor. E isso vai imantando o ambiente e transformando o ambiente num templo. E não precisa de nenhum ritual para isso, não precisa de nenhum rito, de nenhuma reza.
Isso é o nosso próprio ser contribuindo. Por isso que eu falo para vocês, o Nizarga são vocês. O Nizarga não é o espaço. O Nizarga é essa concentração de pessoas que estão aqui munidas dos mesmos interesses. Que estão buscando crescimento, aprendizado, desenvolvimento, entendimento da sua verdadeira natureza, respostas, uma maneira, instrumentos para lidar com as suas angústias, com as suas dificuldades. Porque é isso, não tem nada capaz de libertar o ser humano que não seja através do conhecimento. Quando Jesus dizia, conhecerás a verdade e ela vos libertará. Enquanto nós vivemos na ignorância, nós vamos viver na escravidão. Paulo, Sim. posso falar uma historinha? Pode. Fala da outra parte. De No onde? início, quando a gente começou aqui, a gente teve alguns receios, né? Como é que vai ser a questão de manter o espaço, tudo. Então, tivemos, graças a Deus, nunca faltou, né? E a gente sempre com bons propósitos, a gente sabe que isso, a espiritualidade maior está com a gente em relação a isso. Né? Mas teve um mês que a gente pensou, esse mês acho que não vai dar. Aí tinha um trabalhador aqui da casa, que ele vinha de Maíra por ano trabalhar aqui. E ele olhando as bijuterias ali em cima, ele falou assim, Célia, isso aqui é ouro. Eu falei, eu acho que não, mas tudo bem, né? Ele falou, posso levar e verificar? Eu falei, tudo bem. Meu irmão trabalha com ouro, né? E eu vou falar para ele dar uma analisada. Aí ele voltou na semana seguinte, falando que aquela era uma corrente, que aquela corrente era ouro, não sei quantos quilates, e que o irmão dele queria comprar no valor de R$ 2.800, R$ 600, que era o valor praticamente que do aluguel da casa. E ele falou, para ele é lucro porque ele vai transformar em 2 correntes, né? E vai vender. Aí você vê como que é a espiritualidade da malha, né? Nessas questões que estavam auxiliar quando o propósito é. Eu não lembro o valor exato, mas assim, dava praticamente para a gente pagar o aluguel, gente. Faz muitos anos isso. É só uma historinha assim para ver o apoio que a gente tem, né? Que quando o propósito é bom, eles dão um jeito de qualquer. Foi um mês assim que a gente teve mais dificuldade, que foi resolvida com alguma pessoa que mandou a doação, nem tinha a menor ideia, né? Pessoa que já desencarnou, todo manda as coisas, né? Quem vai reconhecer o ouro ali no meio? Isso mostra e reforça a ideia de que nós não estamos no controle. Percebe? A gente vive a ilusão de que está no controle de alguma coisa. O ser humano é tipo, sabe aquele aquário redondo que você coloca um peixinho? Você coloca ele dentro daquele peixinho, ele fica para lá e para cá, ele acha que ele está no controle, que ele domina o oceano, que o mundo é dele. É assim que a gente vive. O nosso livre-arbítrio é desse tamanho, do tamanho do peixinho dentro do aquário. A gente se acha a última Coca-Cola gelada do sertão, né? Mas é isso, gente. Vamos aos trabalhos.